Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Henrique, sou estudante de psicologia e hoje trago o tema Contrato de Ulisses. Começo esse vídeo falando sobre uma síntese do conhecimento do filósofo estoico Sêneca, onde ele vai falar que uma das maiores virtudes que o ser humano é capaz de ter é a de não se corromper na abundância e não se queixar na escassez. Ora, temos hoje em dia, bem mais do que na época do Sêneca. Eu acredito que vivemos bem mais em um tempo de abundância, ao mesmo tempo que a gente vive uma escassez, uma carência extrema, Mas eu acredito que é mais escassez de afeto. E na abundância, o Sêneca, ele vai privilegiar, a capacidade de não se corromper, porque é na abundância que temos uma falsa sensação de liberdade, de controle, de conforto, e é aonde nos entregamos aos nossos vícios. Já na escassez é aonde vai gerar miséria, vai gerar ressentimento, e o resultado disso são queixas constantes, em relação ao mundo, aos outros, a si próprio, trazendo para nós uma visão distorcida da realidade. E aí um ponto importante, seguindo disso, é que muitos de nós que passamos por essas questões, principalmente os vícios, a gente acredita que a nossa simples força de vontade vai garantir com que a gente se livre do que quer que esteja destruindo a nossa vida, Eu acredito que algumas pessoas têm uma boa capacidade de se autocontrolar, mas a maior parte das pessoas eu vejo que não tem essa capacidade e acaba se entregando completamente a seus vícios. E aí eu me coloco nesse lugar como uma pessoa que também tem dificuldade de lidar com seus vícios, E que muitas vezes eu caí nessa armadilha e caio, de que apenas a força de vontade, apenas o conhecimento que eu tenho, sem uma ação embutida nesse conhecimento, vai conseguir me ajudar. E aí esse é um erro que eu cometo, que muitas vezes me leva a cometer, a recair novamente, em algum erro que eu tenha cometido. Mas o primeiro passo que a gente tem que dar é justamente esse: reconhecer que a força de vontade ela não vai ser suficiente. A gente ter a humildade de que somos pessoas em situações de vulnerabilidade. Somos pessoas que precisamos de ajuda para lidar com as situações. Muitas vezes a gente não tem ninguém para nos ajudar, Para isso existem ferramentas psicológicas que são capazes de ajudar, a nós a gerenciar os nossos desejos, as nossas emoções, E é daí que vem a história do contrato de Ulisses. O Ulisses, ele é um personagem da Odisseia. Ele é avisado por uma feiticeira que ele vai passar por uma ilha, e nessa ilha tem sereias. Essas sereias têm um canto belíssimo, capaz de trazer as verdades sobre o mundo. E aí a pessoa que escuta fica iludida com essas informações e acaba caindo no conto das sereias. E aí a feiticeira avisa para o Ulisses: cara, vocês vão passar por aquela ilha, tem um jeito de vocês conseguirem lidar com essas situações. Vocês vão colocar cera no ouvido de vocês, e se alguém quiser ouvir o canto das sereias, que se amarre ao mastro, E aí esse é o plano estratégico que a feiticeira passa para o Ulisses,
Então Ulisses e a tripulação vão, né, a caminho dessa ilha, e o Ulisses, ele antecipa essa situação. Antes de chegar à Ilha das Sereias, ele coloca a cera de abelha no ouvido da sua tripulação, mas ele quer ouvir, ele quer entender o que é que as sereias têm para falar, mas pede para a tripulação amarrar ele e o deixá-lo lá. Então, eles acabam passando por aquele momento. Ele escuta o canto das sereias. As sereias, elas não têm nenhum objetivo com isso. O único objetivo, na verdade, que elas possuem é de causar a perdição de quem passar por ali. Elas nem sequer se alimentam dos corpos dos marinheiros que caem mortos. Elas, com o canto, atraem eles até o ponto em que elas estão, e muitos acabam naufragando ou morrendo por inanição, por ficar muito tempo lá, né? E o que acontece? Essas pessoas que muitas vezes acabam caindo no encanto da sereia, são pessoas que perdem o objetivo de vida, né? E quando você sai na rua, eu sei que em quase todas as cidades tem pessoas viciadas em drogas, né? Aquele ali é o exemplo máximo, assim, do extremo disso aqui que eu falo, né? Das pessoas que escutam o canto das sereias e vão morrendo aos poucos, ou já morreu em vida. Vai perdendo ali aspecto da sua identidade, né? Pessoas que já estão entregues ao vício em drogas são pessoas que já perderam as suas identidades. Não significa que essas pessoas não possam recuperar, não significa que essas pessoas não sejam seres humanos, mas é justamente compreender isso, né? E entender que essas pessoas precisam da ajuda de alguém, porque elas já não têm mais capacidade de se desvincular do encanto que as sereias, no caso as drogas, né, propõem. E esse seria o destino do Ulisses e sua tripulação, mas apesar do Ulisses implorar para a tripulação, eles não ouviam, obviamente, por conta da cera, e amarravam Ulisses cada vez mais forte, até que eles conseguem passar daquela ilha e conseguem sobreviver àquele momento, né? E aí vem a reflexão da história. A feiticeira, ela passa essas informações para o Ulisses, né? É o conhecimento que a gente tem no mundo, né? Muitas vezes a gente já tem acesso a essas informações, só que a gente nem sabe como utilizar e a gente nem pratica. Às vezes a gente já sabe e não pratica essas informações, né? O mastro, onde Ulisses é amarrado, representa os valores, as virtudes. Pessoas que têm problemas com vício em drogas, qualquer vício, na verdade, são pessoas que também tiveram problemas no desenvolvimento da criação de virtudes e valores, principalmente no momento da infância. E essas pessoas veem o mundo, enxergam o mundo de uma forma distorcida e não conseguem lidar com a realidade em si, com as situações em si. E acaba que esses vícios, eles são refúgios para conseguir lidar melhor com a sua própria realidade, né? Então o mastro representa isso. Ulisses representa a decisão de Ulisses representa essa decisão, essa ação física que ele toma de lidar com aquela situação. A tripulação com a cera no ouvido representa que existem situações que vamos precisar nos prevenir totalmente para lidar com aquela situação. Exemplo disso é a estratégia que os Alcoólicos Anônimos utilizam com pessoas que são viciadas em álcool, né? E eles pedem para que esse sujeito retire qualquer coisa que tenha álcool dentro de casa, que essa pessoa não possa ter acesso. Então, ela se cria um bloqueio sensorial. Também é utilizado em programas de dependência de drogas, essa estratégia, né? E aí o que é importante nesse vídeo, né?
Como é que a gente pode chegar no desenvolvimento da autodisciplina? Como é que a gente não se corrompe com a abundância? Como é que a gente não se queixa da escassez? É entender, né, é utilizar esse contrato como ferramenta, entender que a gente pode utilizar um contrato prévio para nós mesmos, né, antes reconhecer quais são as nossas sereias. Quais sereias que você tem na sua vida? Qual é o seu vício? Qual é o comportamento negativo, destrutivo que você tem? E aí, quando você mapeia isso, você pode criar esse contrato consigo mesmo. De forma sóbria, você consegue tomar essa decisão para o seu eu do futuro, não se prejudicar. É difícil a gente pensar que o nosso eu do futuro não é a mesma pessoa que o nosso eu do presente, mas o que a ciência tem mostrado é que a gente enxerga o nosso eu do futuro como uma pessoa estranha, da mesma forma como a gente imagina uma pessoa estranha. E aí por isso não temos uma empatia, uma capacidade de empatia por aquela pessoa, porque não somos nós que vamos sofrer as consequências no agora, mas é o nosso eu do futuro. Quando a gente se identifica com esse eu, a gente consegue integrar esse pensamento e consegue tomar decisões melhores. E aí, por consequência disso, consegue utilizar esse contrato prévio para poder lidar com essas situações. Então, se eu puder dizer alguma coisa aqui, se imagine da seguinte forma: como se a sua mente, como se você fosse esse barco, como se você fosse a tripulação, como se você fosse o Ulisses, né? E o oceano é a sua mente. E vocês passam todos os dias por essa ilha de sereias, né? E aí você descobrir quais decisões eu posso tomar para quando eu passar por aquela ilha novamente, eu consiga passar tranquilo, de boa, né? Qual decisão é a mais necessária nesse momento? O que é que eu posso fazer? Será que eu consigo fazer sozinho? Será que a minha força de vontade é o suficiente para lidar com essa situação? Ou eu preciso expor o meu pecado, né? Eu preciso expor a minha vergonha para alguém, para eu poder lidar com essa situação da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você me acompanhou até aqui, se inscreve, comenta, compartilha. E é isto. Valeu!